Senhora Presidente, eu quero encaminhar a reflexão dos meus pares. É um tema vital que se busca e se pensa em desenvolvimento do Brasil. A retomada da estabilidade política e da normalidade econômica. A estabilidade política nos últimos meses contaminou o ambiente econômico e de investimentos no Brasil. Esse processo gerou entre a população uma queda de credibilidade das instituições, do Estado e da própria política, vitais à sustentação do Estado democrático de direito. E quando a política de um país está enferma, senhora Presidente, todo o país adoece. Na raiz desse triste quadro está a crise de confiança que atinge não apenas a população, mas a classe empresarial, que não encontra motivação no dia de hoje para investir. Esse é um cenário encontrado por todo o país e cabe a nós, lideranças políticas, transformá-lo. Já desperdiçamos muito tempo, temos obrigações para com a sociedade brasileira e precisamos tomar as nossas posições. Por oportuno também, senhora Presidenta, não posso deixar de assinalar o que vejo com crescente preocupação ocorrer no meu querido estado do Ceará. Amanhã, 10 de abril, completam-se os primeiros 100 dias do atual governo, mas há muito pouco a comemorar. Serviços essenciais para a população, como a saúde pública, estão sendo destroçados. Hospitais importantes da rede pública estadual, como o Hospital do Coração, têm se debatido com a falta de medicamentos e de equipamentos essenciais. No Hospital Geral de Fortaleza e no Instituto Dr. Zé Frota, cresce a fila de espera por procedimentos cirúrgicos sem nenhum tipo de atendimento. Os problemas, senhora Presidente, não param por aí. Duas das principais obras do Estado, o Anel Viário e o Centro de Formação Olímpico, estão paralisados por falta de pagamento à empresa responsável. Outras importantes obras, como a construção leste do metrô de Fortaleza, o primeiro trecho do Cinturão das Águas e as obras do VLT, que deveriam ter sido finalizadas em julho do ano passado, também encontram-se totalmente paralisadas. As paralisações têm impacto direto na taxa de desemprego. Somente no primeiro trimestre deste ano, 10 mil trabalhadores foram demitidos nessas empresas no Ceará. Senhora Presidente, agora senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, este não é o primeiro momento de estresse político que o Brasil atravessa nesses 30 anos após a redemocratização. Logo após o fim da ditadura, o então presidente José Sarney propôs um pacto social para enfrentar os dilemas da recém-nascida democracia brasileira. A proposta precedeu a formação da Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição Cidadã de 88, consolidando a transição democrática. É inegável, senhor presidente, que ainda temos muito a consertar nesse país, mas também é indiscutível que as firmes bases estabelecidas pela Constituição possibilitam que as instituições nacionais produzam as soluções adequadas. Temos diante de nós problemas e desafios graves, mas também dispomos das ferramentas constitucionais para superá-los com firmeza de propósito. Por outro lado, as relações entre o Executivo e o Legislativo exigem atitude à altura da responsabilidade a nós conferida pela sociedade brasileira através do voto. Mesmo que o embate se dê em clima muitas vezes contraditório e tenso, sabemos da importância de acordos decorrentes do diálogo franco, aberto, qualificado entre os atores políticos. Por isso, senhor presidente, é com alegria que afirmo que demos um grande passo no caminho de um maior entendimento com a presença agora
do nosso querido presidente do PMDB e vice-presidente da República, Michel Temer, na coordenação política do governo. Com a autoridade de tantos anos de atuação política, nas mais diversas frentes que lhe concederam, o presidente Michel Temer terá e é talhado para a tarefa de construir os consensos possíveis por meio de um grande diálogo nacional tão necessário nesse momento. E posso dizer que o primeiro grande produto desse diálogo é a carta assinada pelos presidentes dos partidos e líderes da base aliada na Câmara e no Senado em apoio ao esforço pelo equilíbrio político e pelo equilíbrio fundamentalmente fiscal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Congresso Nacional tem trabalhado bastante na busca de soluções para os problemas nacionais. A prova desse esforço é a aprovação pelo plenário desse Senado, na última terça-feira, do projeto que regulariza a convalidação dos incentivos fiscais concedidos pelos estados brasileiros. O projeto não retira e nem acrescenta um único centavo das receitas públicas estaduais. O que faz esse projeto é dar uma solução que não quebre todo o setor produtivo do Norte, do Nordeste e até do Centro-Oeste brasileiro, gerando ali estabilidade do ponto de vista jurídico da grande angústia que viviam os empresários estabelecidos nesses estados com os chamados incentivos fiscais. A aprovação dessa medida, senhor presidente, transmite uma mensagem positiva para o setor produtivo nacional, carente, como sabemos, de bons estímulos nos últimos tempos. Também sinaliza para o Executivo que o Poder Legislativo participa do ajuste fiscal para continuar gerando emprego e renda nos estados e garantindo a sobrevivência econômica das regiões menos desenvolvidas desse país. Em um próximo passo, o Congresso Nacional deve aprofundar as discussões sobre uma nova relação federativa que proporcione mais segurança jurídica aos governos estaduais, às prefeituras, às empresas beneficiárias dos incentivos, dentro da perspectiva que o país tem que voltar a crescer. Senhoras e senhores senadores, no meu entendimento, é hora de pensar mais no Brasil, de definir estratégias que viabilizem a saída da crise e a retomada do crescimento econômico, de colocar os legítimos interesses da nação acima das demandas políticas, partidárias e eleitorais. A atividade econômica, senhor presidente, desse país precisa ser dinamizada, mas não podemos aceitar que as classes médias e baixas sejam penalizadas ainda mais pela crise econômica que se instalou no Brasil. Se nós realmente queremos construir um grande entendimento nacional, é necessário mudar radicalmente a lógica tributária que tanto penaliza os estados mais pobres e que tanto penaliza os menores salários. É preciso, senhor presidente, ainda alterar estruturalmente os mecanismos que promovem as desigualdades regionais e o desperdício dos recursos naturais. E, sobretudo, neste peculiar e tenso momento, estabelecer mecanismos de controle e punição eficientes para suprimir definitivamente processos e métodos que facilitem a corrupção no Brasil. Esse Congresso Nacional, essa Casa do Senado da República, está dando um exemplo. Nós aqui fizemos o ajuste interno. Cortamos, através do presidente Renan, cerca de 30% do nosso orçamento e nada parou de funcionar nessa casa. Então, é necessário, nesse momento de dificuldades, que a gestão pública seja e tenha um novo olhar. Muito obrigado, senhor presidente. Estimado líder, senhor presidente, permite uma parte? Antes de dar a palavra, eu gostaria de dizer que o discurso do senador Eunício Oliveira, ele reflete na sua íntegra
o que todos nós dos estados do Norte, do Nordeste e aqueles estados mais carentes do Brasil dependem exatamente dessas políticas que possam fortalecer e dar mais igualdade ao território brasileiro no que se refere à questão econômica e social. Parabéns, senador Eunício. Obrigado. Com a palavra, o senador. Estimado líder Eunício Oliveira, nosso senador, realmente Vossa Excelência traz a essa tribuna, nesta tarde, um tema da mais alta relevância, na minha opinião. Realmente, Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que a semana passada foi marcada por amplas discussões, tanto aqui no Senado Federal, como na Câmara dos Deputados. Destaca-se aqui a convalidação, como o senhor mesmo colocou, a convalidação dos incentivos fiscais, que depois de uma ampla e derradeira discussão, acabaram por ser votada na sessão de ontem. Tivemos também aqui uma ampla discussão sobre as dívidas, a indexação das dívidas dos municípios brasileiros. E tivemos na Câmara dos Deputados uma ampla discussão sobre a redução da menoridade penal. Mas isso foram apenas alguns temas, quando, na verdade, o tema mais relevante se tratou, na minha opinião, das audiências públicas, ministro, líder. Já estou tratando o senhor de ministro, provavelmente estou prevendo, de repente, algum convite que possa aparecer para Vossa Excelência, né? Mas o ministro Levi esteve aqui e ficou durante 7 horas. Eu tenho impressão, eu não conheço a história do Senado, meu grande líder, mas eu tenho a impressão que foi uma das maiores e mais amplas e mais demoradas audiências públicas que já foram realizadas nesse país, e aqui no Senado Federal. E, a rigor, o ministro veio trazer aqui a sua plataforma de ajuste fiscal. A verdade é que nós estamos vivendo uma crise sem precedente na história do Brasil. Ela transcende, na minha opinião, as questões financeiras e meramente monetárias. Como o senhor mesmo falou, ela virou uma crise de autoestima, de orgulho próprio, de confiança, de desconfiança, de expectativa, porque onde nós passamos no nosso Estado, muitas pessoas provavelmente abordam Vossa Excelência também, perguntando, mas afinal de contas, o ajuste vai ser votado, vai ser aprovado? Que tamanho realmente é essa crise? Quando é que ela vai terminar? E quando que nós vamos oferecer uma solução efetiva para o Brasil com relação a esse assunto? A grande verdade é que nós só vamos sair dessa crise com crescimento econômico. E crescimento econômico pressupõe investimento. E as pessoas, para investirem, tanto empresários, quanto trabalhadores, quanto sociedade em geral, para investir elas precisam ter confiança, que nesse momento ela não existe. Nós precisamos ser os protagonistas de novamente essa confiança dos investidores para que seja uma alavanca, uma mola propulsora do desenvolvimento do Brasil. Portanto, quero me congratular e parabenizar Vossa Excelência por ter trazido esse tema, líder do meu partido que Vossa Excelência é, e que demonstra estar extremamente preparado e consciente dos problemas que nós estamos vivendo hoje. Obrigado por Vossa Excelência. Eu agradeço e incorporo as palavras de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Senador Eunício, eu pedi à presidência, eu sei que numa manifestação de liderança ou comunicação adiável, o regimento não permite a parte, mas estamos num dia em que as questões estão com relevância superior ao regimento interno, que é um regimento apenas disciplinar. Aqui é uma casa política e eu queria
endossar também os argumentos usados por Vossa Excelência, senador Eunice Oliveira, em relação à temática dessa situação que o país está vivendo e da urgência que temos em retomar o crescimento econômico, mas através de decisões que sejam absolutamente rápidas, porque a demora e o tempo é inexorável. Nós precisamos tomar essas decisões. Ontem foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Química, a presidência do deputado Paulo Pimenta, e lá estava a representação de 10% da indústria brasileira, abordando um rol de dificuldades que hoje o setor enfrenta para as suas atividades econômicas. Então, em todos os campos que nós olhamos, o cenário todo é de muita dificuldade exatamente para produzir e para trabalhar. E esse o momento que temos para que o governo, com a rapidez necessária, e os agentes econômicos, conjuntamente, tomem as iniciativas necessárias a que o país encontre o seu caminho o mais rapidamente possível. Todos queremos superar a crise. A crise não vai ser permanente e o país é maior que ela. Então, Vossa Excelência aborda com muita competência e eu queria endossar a sua manifestação nessa tarde, senador Eunice Oliveira. Eu agradeço a senadora Ana Amélia e também afirmo aqui que na próxima semana nós estaremos, se Deus quiser, debatendo e votando aqui a questão também dos estados brasileiros, que é uma preocupação de todos nós na questão do endividamento. E, obviamente, tem uma emenda de Vossa Excelência que espero que a gente tenha condição, já da negociação, de ser também incorporada a esse projeto. Portanto, eu agradeço e incorporo as palavras de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, que só faz engrandecê-lo. Muito obrigado a todos.